Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa teoria bem interessante que tenta explicar como a nossa percepção do tempo, sabe? Aquela escolha entre o agora e o amanhã pode ser a chave para a gente entender por que algumas sociedades progridem e outras nem tanto. Para começar, vamos pensar nessa pergunta. Ela parece simples, né? Mas ela resume um dilema fundamental que todo mundo enfrenta: gratificação imediata contra investimento a longo prazo. E a forma como uma sociedade inteira responde a isso pode de fato definir o seu futuro. O conceito por trás de tudo isso tem um nome: preferência temporal. É algo básico da natureza humana. Todo mundo prefere ter algo agora do que a mesma coisa no futuro. A grande questão é o quanto mais a gente prefere o agora. É aí que tudo começa a mudar. Então, o nosso roteiro para hoje é este. A gente vai começar entendendo o valor do tempo, depois vamos ver como ele impulsiona o que o autor chama de processo civilizatório. Daí, a gente olha as ameaças a esse progresso, uma comparação bem provocadora de sistemas de governo e, por fim, como tudo isso pode andar para trás. Bom, vamos lá. Primeira parte, o valor do tempo. É aqui que a gente conecta essa ideia de preferência temporal com as decisões do dia a dia, tipo poupar ou gastar tudo. Pois é, a sacada aqui é a seguinte: a nossa vontade de ter as coisas para já é o que segura a nossa capacidade de guardar e investir. Quanto mais forte for esse desejo pelo presente, menos a gente pensa e se prepara para amanhã. Simples assim. Para a gente ter uma ideia do peso disso, vamos imaginar o extremo. Um mundo onde ninguém importa nada, onde todo mundo vive só pro agora. A taxa de juros, que no fundo é o preço do tempo, seria infinita. Isso seria, segundo essa teoria, uma existência puramente de subsistência, quase animal. Poupar é o primeiro passo para sair desse estado. Certo, agora vamos para a segunda parte e ver como uma coisa leva a outra. Aqui a gente vai explorar como essa redução da preferência temporal dá partida num ciclo super positivo de avanço para a sociedade. O que é realmente fascinante aqui é esse ciclo virtuoso. Tudo começa com uma simples decisão de valorizar um pouco mais o futuro. Isso leva a mais poupança e investimento, que por sua vez gera acúmulo de capital. Com mais capital, a produtividade aumenta, o que gera mais riqueza. E adivinha? Com mais riqueza, fica mais fácil pensar no longo prazo, o que reforça o ciclo todo de novo. E essa citação resume perfeitamente o resultado. Ela mostra que não estamos falando só de economia, não. Estamos falando da qualidade da vida humana mesmo, que se torna mais longa, mais segura, mais próspera. Mas como isso se espalha e beneficia todo mundo? Pensa bem, mais capital torna o trabalho mais produtivo, o que faz os salários subirem. Com mais dinheiro no bolso, até quem vivia no limite pode começar a poupar. E aí vem um efeito cascata. Com mais saúde e expectativa de vida, a gente naturalmente começa a planejar para um futuro que agora parece bem mais longo e real. Bom, tudo parece ótimo, né? Mas esse motor do progresso é mais frágil do que parece. Nessa sessão, a gente vai ver quais forças, segundo a fonte, podem não só parar, mas até reverter todo esse processo. E aqui está o pilar de tudo. Para que as pessoas invistam no futuro, elas precisam ter certeza de que vão poder aproveitar os frutos desse investimento. A garantia da propriedade privada é, nessa teoria, a base de tudo. Sem ela, o castelo desmorona. A fonte aponta duas grandes ameaças: o crime e a interferência governamental. O interessante é a diferença que a teoria faz entre os dois. O crime é visto como algo ilegítimo, esporádico, contra o qual a gente pode e deve se defender. Já a interferência do governo, como impostos, é apresentada como algo legítimo, contínuo, e contra o qual, bom, a defesa é bem mais complicada. Essa distinção é fundamental para entender o resto da análise. De acordo com essa visão, o crime, por pior que seja, funciona como um obstáculo pontual. É tipo um desastre natural. Causa um estrago, mas não muda a mentalidade das pessoas sobre o futuro. Assim que o perigo passa, a tendência de progredir pode continuar de onde parou. Mas como a interferência do governo, a história é outra. Como ela é constante e considerada legítima, ela muda as regras do jogo. O retorno esperado de qualquer investimento fica sempre menor e mais incerto. E isso, segundo a teoria, faz com que a sociedade inteira passe a ter uma preferência maior pelo presente. Agora a gente entra na parte, digamos assim, mais controversa da análise. O autor compara dois modelos de governo usando como base a relação deles com a propriedade e com o tempo. A teoria usa uma analogia bem forte, a de um proprietário privado contra um zelador temporário. Pensa só, um monarca, como dono do reino, teria interesse em preservar o valor daquilo a longo prazo, para deixar para os herdeiros. Já um líder democrático, como um zelador temporário, teria o incentivo de tirar o máximo de proveito dos recursos durante o seu mandato, sem se preocupar tanto com o valor de longo prazo.
Aprofundando o argumento do proprietário, a lógica é que o monarca não iria querer matar a galinha dos ovos de ouro, entende? Impostos muito altos iriam destruir a produtividade e, com isso, o valor do seu próprio reino. Além disso, a divisão clara entre quem governa e quem é governado criaria uma resistência mais natural a aumentos de impostos. Já no caso do zelador temporário, o incentivo muda completamente. Ele não vai colher os frutos da moderação no longo prazo, então o melhor para ele é extrair o máximo de receita agora. E tem mais. A ideia de que o governo somos nós acaba diminuindo a resistência das pessoas a mais impostos e mais gastos. A teoria ainda argumenta que, sem a opção de expandir território por acordos, como casamentos, a guerra se torna a principal ferramenta. E tudo isso nos traz a parte final, as consequências dessa mudança do modelo de proprietário para o modelo de zelador. E os dados que a fonte apresenta para ilustrar essa mudança são, bem, impactantes. Antes da Primeira Guerra Mundial, na era das monarquias, a carga de impostos raramente passava de uns 8% da renda nacional. Já na era democrática, esse número deu um salto para perto de 50%, sem contar o crescimento gigantesco da dívida pública. A conclusão da teoria é que essa mudança institucional para o modelo de zelador resulta numa pressão constante e cada vez maior sobre quem produz, seja com impostos, dívidas que serão pagas no futuro ou inflação. E tudo isso diminui a recompensa por poupar e planejar a longo prazo. E aí, aquele ciclo virtuoso que a gente viu lá no começo, ele se inverte. Uma preferência temporal cada vez maior leva a menos poupança, o que leva ao consumo do capital que já foi acumulado, o que por sua vez leva a menos produtividade e a uma sociedade mais pobre e imediatista. Esse é o tal processo de descivilização descrito na fonte. E para a gente fechar, fica a reflexão. Se a forma como nossas instituições funcionam realmente incentiva o pensamento de curto ou de longo prazo, o que as tendências que a gente vê hoje de consumo de dívida, de política, estão nos dizendo sobre a direção que estamos tomando? É uma boa pergunta para se pensar.